galera, vamos conversar um pouquinho hoje sobre circuitos RLC, para que serve, onde é usado e um pouquinho de teoria também. Agora a gente está falando muito de prática e tudo mais, mas a gente precisa citar um pouquinho das ferramentas. Os circuitos RLC basicamente foram desenvolvidos junto com os estudos de eletromagnetismo e corrente elétrica. Lá para final de 1700 e alguma coisa, 1800, Faraday, Oersted, Tesla já haviam estudado muitas coisas a respeito. Inclusive Ampère também era um cara que contribuiu muito. Esses caras eles avaliaram e estudaram muito os conceitos de como funcionava a energia elétrica, a corrente elétrica e o campo magnético em si. Para vocês terem uma noção, o controle da corrente elétrica em si, da rede elétrica, era algo que era vislumbrado como uma possibilidade de tecnologia do futuro. Não à toa isso, em função do estudo, virou o que é hoje. Uma rede de distribuição de energia para o mundo inteiro. Para falar de RLC, a gente tem que falar dos componentes básicos que fazem parte desse conjunto. Resistores, indutores e capacitores. Quando a gente fala de resistores, a gente está falando de componentes que se opõem à passagem de fluxo de elétrons. Basicamente, resistores são compostos por carbono ou algum metal com a resistência mais elevada. O que é essa bendita resistência? É a oposição de passagem de corrente elétrica. Basicamente, quando você tem uma resistência de chuveiro, uma lâmpada, esses são componentes que eles se opõem à passagem de corrente elétrica. Consequentemente, eles geram calor, dissipam energia. Mas para controle de elétrica, isso aí é utilizado basicamente para fazer a dosagem da corrente no circuito. Quando falamos de capacitor, a gente tem um comportamento um pouquinho diferente. Na verdade, ele é basicamente composto por duas placas sobrepostas, onde você vai injetando elétrons em uma das placas e no outro você gera um fluxo de potencial contrário ao acúmulo de elétrons. Consequentemente, o que acontece, pessoal? O mesmo efeito que você tem quando cai um raio. O acúmulo de energia em uma das placas ele vai gerar um potencial muito elevado. Em algum momento, esse potencial ele rompe a barreira de isolação do ar ou de um isolante qualquer entre as duas placas e há um centelhamento e um fluxo de corrente elétrica muito grande em um ponto só. Isso faz com que eu tenha um potencial de energia que chama tensão controlado pelo tamanho da placa e um fluxo de corrente muito alto em pequeno período de tempo. A gente costuma falar que o capacitor ele adianta o fluxo de corrente porque eu tenho a tensão e para essa tensão ela transparecer aqui, primeiro eu tenho que passar toda a corrente de um lado para o outro. Então até essa tensão passar para essa placa, eu tenho que ter esse fluxo num pequeno período de tempo, mas muito grande de corrente. Então eu vou adiantar a corrente em relação à tensão. Quando eu tenho, por exemplo, um indutor, que é basicamente um fio enrolado, eu tenho já um segundo efeito aí que a gente costuma citar, que é o campo magnético. Quando eu passo uma corrente num sentido dentro de um indutor, num sentido só, eu acabo gerando um campo magnético em volta desse fio. Consequentemente, se é uma bobina, esse campo ele vai jogar a corrente para a periferia desse fio, para os extremos da parte externa do fio, e isso faz com que a corrente seja atrasada, seja regredida em relação à tensão. Ou seja, eu tenho elétron saindo do lado de lá, mas o fluxo de elétron por conta do campo magnético ele demora um pouco mais para passar. Então eu costumo falar que com indutores eu tenho um atraso de corrente em relação à tensão. Isso tudo, pessoal, para a gente falar que esses componentes eles são utilizados geralmente para fazer o filtro de tensão em relação à corrente. Quando eu tenho os dois, num fluxo constante ali, eu tenho um campo magnético. Se eu tenho fluxo elétrico e um campo magnético, eu tenho, consequentemente, um campo eletromagnético.
as chamadas ondas de rádio. Daí então esses três caras fazem uma grande diferença. Por quê? Utilizando os três eu consigo fazer a ausência ou a presença de determinadas frequências que eu desejo e também consigo fazer a transmissão desse sinal nessa faixa de frequência para o ar. E aí a gente tem o nosso famoso wireless, que é os sinais sem fio. Eu consigo transmitir isso uma determinada faixa de frequência para o ar e com um circuito similar, isolando somente essa faixa de frequência, eu consigo captar ele do ar. Então aí eu tenho a transmissão e a recepção com filtros RLC, que são geralmente filtros passa-faixa ou rejeita-faixa, dependendo da sintonia que você quer fazer. Você quer receber esse sinal e não aquele. E eu quero eliminar tudo isso aqui para mais ou para menos, receber só essa faixa de sinal. E aí a gente pode transmitir dados, transmitir voz, transmitir imagem e por aí vai, o céu é o limite. A ideia justamente do circuito RLC veio para ajudar nesse sentido. E foi uma das tecnologias que possibilitou a transmissão de rádio e outras mais. Logicamente a eletrônica de potência aqui também tem influência, mas sem os circuitos RLC a gente não teria possibilidade de sintonia, que é uma das principais funções dos circuitos RLC, e também atenuadores e isoladores de faixa. Atenuadores para quê? Imagina assim, eu tenho a rede elétrica, eu tenho sinais de rádio e eu não tenho filtro na rede elétrica. O que acontece? Eu tenho interferências radioelétricas na rede elétrica. Como é que eu elimino isso para evitar que um equipamento fique louco? Por exemplo, no passado aí a gente tinha aquelas faixas na televisão quando ligava no liquidificador e tudo mais. A gente cria um filtro RLC para eliminar essas frequências que ocorrem de outros dispositivos. Então com isso você consegue ter um dispositivo eletrônico trabalhando sem interferências externas. Isso é algo que é muito estudado, é chamado na comunidade científica de EMI e EMC, que é energias eletromagnéticas irradiadas e conduzidas, irradiadas quando são para o ar, para o ambiente, e conduzidas quando vem por meio de transmissão, por exemplo, rede elétrica ou um cabo de dados. Isso aí é algo muito estudado, pessoal. Posso citar alguns exemplos de cálculo aí, quando você vai falar, por exemplo, de sintonia, que você vai pegar a relação de circuitos, por exemplo, você vai pegar o ômega zero, que é basicamente a frequência estipulada, onde a frequência é o inverso dos ciclos de sinal, e o ciclo é nada mais que a repetição de um padrão de sinal elétrico. Pode ser quadrático, pode ser senoidal, pode ser rampa e por aí vai. Dentro dessas esferas a gente tem os cálculos para filtros. Você vão escutar muito termos como filtro passa baixa, passa alta, passa faixa, rejeita faixa, filtros Cooked e por aí vai. Eu não vou citar todos os modelos aqui que eu não lembro de cabeça, mas são muitos exemplos aí que a gente tem na sociedade científica. A eletrônica analógica e a parte de transmissão de dados, ela depende desses estudos, desses dispositivos que são bem simples. Basicamente são associações de resistores, indutores e capacitores, em alguns casos só indutores e capacitores, quando você precisa somente eliminar as faixas de frequência. E isso é algo que para eletrônica é uma ferramenta muito poderosa. Geralmente quando você vai falar de conversores de energia, você tem que ter filtros de entrada, filtros de saída, porque ali qualquer interferência externa pode gerar problema, inclusive no processo de conversão e de controle. Você pode gerar instabilidade em sistemas de controle se você tiver interferências externas. Então isso vem para ajudar um pouco. Bacana, pessoal? Falei resumidamente, vou colocar alguns exemplos de cálculos aqui, vou deixar passando bem devagarinho para vocês acompanharem. E pessoal, a nossa conversa por hoje é essa. Vou colocar algumas tirinhas aqui de outros projetos inovadores de tecnologia. Falando em circuitos RLC,
Eu vou colocar algumas experiências aqui com energia em larga potência. Efeitos, por exemplo, com o efeito corona, vou ilustrar aqui para vocês, que na verdade é quando você tem um indutor com muita tensão e ele irradiando energia para fora. Temos também efeitos gerados por capacitores, por exemplo, um exemplo que eu posso citar aqui que acontece muito, explosões geradas por capacitor. Vou ilustrar um aqui para vocês verem como é que ocorre. Já brinquei muito na minha época de curso técnico de assustar colegas com explosões de capacitores. Isso é algo bem interessante. E é isso, pessoal. Vamos continuando aí com os artigos e espero que vocês acompanhem e vão para frente com os trabalhos. Estou aqui, não estou desanimando, vamos para frente. A ideia é a gente completar pelo menos 100 episódios aí e continuar para frente. Conteúdo tem demais, tecnologia está nascendo todo dia, e eu estou todo dia estudando aí para ajudar vocês. Contem comigo, abraço, até a próxima.